Olá, pessoal do sexto ano. Tudo bem com vocês? Sou o professor Patrick, leciono matemática na Escola Estadual Senador Bueno de Paiva, em Cachoeira de Minas. Nesse vídeo, nós vamos fazer a correção das atividades de matemática da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 1. A unidade temática são os números, o objeto de conhecimento são os números racionais expressos na forma decimal e sua representação na reta numérica, a habilidade envolvida é a EF05MA02 e os conteúdos relacionados, números decimais e decomposição de números decimais finitos. Então eu já peço desculpas a vocês um pouquinho pela voz, pelo áudio. Eu estou com a minha rinite atacada, então talvez não fique tão bom assim a minha fala durante o vídeo. Então, fazendo uma recapitulação, nós sabemos que os números naturais são aqueles números que nós aprendemos desde lá quando éramos criancinhas, que são os números que nós contamos. 0, 1, 2, 3, 4. Aí depois, no ano passado, no quinto ano, vocês estudaram os números decimais. E qual que é a característica dos números decimais? Eles têm a presença da vírgula. Então, quando nós vamos no supermercado e vemos os preços dos produtos, nós vemos números com vírgula. Então, preço é representado em número decimal. Quando subimos numa balança e vemos nosso peso na tela da balança, no visor, nós estamos vendo número decimal, número com vírgula. Então, em várias situações do dia a dia, nós temos números decimais. A vírgula, ela serve para dividir a parte inteira da parte não inteira, que é o que nós chamamos de parte decimal. Então, temos esses dois exemplos na tela. O 4,562, que tem 4 na parte inteira, a parte antes da vírgula, e a parte decimal é 0,562. Já o 0,35, a parte inteira é o 0, a parte decimal é 0,35. Então, é bastante curioso, e vocês precisam saber dessas regrinhas na matemática, o quê? Que a parte inteira vai ser a parte antes da vírgula, ao quadro. Por que a parte decimal não é 562? Porque quando a gente está falando de parte decimal, a gente tem que ter a vírgula. E o que nós vamos colocar antes da vírgula? Precisa ter números. Não existe na matemática um número que seja vírgula 562. Então, quando não tem nada, o que a gente representa? Com zeros. Então, sempre a parte decimal vai ser 0, e alguma coisa, certinho? Então, nós representamos, colocamos um número num quadro posicional da seguinte forma. Temos a vírgula, que vai separar a parte inteira da parte decimal. A parte inteira tem as ordens que nós já estudamos há muito tempo, que sempre está junto conosco no decorrer dos anos, que são a ordem da unidade, da dezena, da centena, do milhar e por aí vai. Na parte decimal também temos ordens, também temos as casinhas. Então temos os décimos, os centésimos, os milésimos, os décimos de milésimo e por aí vai. Então, para representar um número, por exemplo, 65,3219, nós vamos identificar onde está a vírgula. Na parte inteira, 65, 5 unidades e 6 dezenas. E na parte dos décimos, 3, nos centésimos 2, nos milésimos 1 e nos décimos de milésimos 9. Então, nós podemos identificar o seguinte. Quantas dezenas eu tenho aqui? Eu tenho 6 dezenas. Só que nós sabemos também que cada casinha dessa é agrupada de 10 em 10, ou seja, eu coloco algarismos de 0 a 9, quando inteira 10, o que acontece? Substitui e vem para cá. Então, eu tenho 5 unidades. Se eu pegasse mais 5 unidades aqui, eu ficaria com 10 unidades, ou seja, aqui ficaria 0, e eu pegaria essas 10 unidades e transformaria em uma dezena. Então, aqui ficaria com 7 dezenas. Então, eu sei que 6 dezenas é igual a 6 vezes 10, igual a 60 unidades. Então, para a gente transformar tudo isso aqui em unidades, eu tenho 60 unidades mais 5 unidades. Eu tenho 3 décimos. 3 décimos é quantas unidades? É 0,3 unidades. Por quê? Eu vou esquecer a parte que tem aqui, de centésimos, milésimos, e a parte inteira também. Ó, eu tenho 3 décimos. Eu tenho o quê? 0,3 unidades. Lembra que eu falei que não existe na matemática um número que começa na vírgula? Então, a gente coloca o 0. 0,3 unidades. A mesma coisa nos centésimos. 2 centésimos é igual a 0,02 unidades. Ou seja, como que se lê isso aqui? 3 décimos. 2 centésimos. Um milésimo
1 milésimo é igual a 0,001 unidades, ou seja, 1 milésimo é a mesma coisa. E o décimo de milésimo é 0,000, aí vem aqui o número que está lá, porque é 9. Então, por que a gente transformou tudo isso aqui em unidades? Que é um spoiler do que nós vamos estudar na semana 2, que nós vamos somar. Porque se eu somar 60 unidades, mais 5 unidades, mais 0,3, mais 0,02, mais 0,001, mais 0,0009, eu vou encontrar esse número aqui novamente, beleza? Então, esse aqui é um spoiler da semana 2 do PET, que a gente vai estudar mais para frente. Então, qual que é a leitura deste número? Para ler esse número aqui, ó, no lugar da vírgula, nós vamos falar a palavra inteiro, ok? Ou inteiros, no plural. E vamos ler esse número esquecendo a parte inteira. Vamos ler 3.219. E no final nós vamos colocar a palavrinha onde que vai estar a ordem do último número. Então vai ficar como? 65 inteiros e 3.219 décimos de milésimo. Beleza? Então a gente vai praticar essa leitura de números decimais. Então vamos para as questões em si. Na questão 1, dizia que a Aninha tinha R$ 6,35 em dinheiro, que ela foi juntando ao longo da semana, com a nota que a mãe dava ali, com a outra moeda que o pai dava aqui, até que ela teve R$ 6,35. Então qual que é o dinheiro que a Aninha tem? R$ 6,35. Essas notas, essas moedas que tem aqui, é da parte ilustrativa que nós vamos usar para responder as letras B e C da questão 1. Então vamos lá, letra A. Qual é o valor inteiro que ela tem? Qual é o valor decimal que ela tem? Então, qual que é o valor que ela tem? 6,35. Nós sabemos que a parte antes da vírgula é a parte inteira, e o que vem depois da vírgula é a parte decimal. Então, qual que é a parte inteira que ela tem? 6. E qual que é a parte decimal? 35. Lembra que na matemática não existe esse tipo de representação numérica, vírgula 35? O que eu coloco antes da vírgula? O zero. Então, a parte inteira é 6 e a parte decimal 0,35, beleza? Letra B. Utilizando somente as notas e moedas acima, circule uma maneira de obter o valor que ela tem. Uma maneira, existem várias. Eu vou fazer uma. Então, o exercício que vocês fizeram não tem que estar exatamente igual ao meu. O importante é o que eu vou dizer no final, tá bom? Então, como que eu posso ter 6,35 com essas notas e moedas? Eu não vou circular, eu vou fazer um retângulo em vermelho em volta, tá bom? Então, eu vou pegar as 3 notas de R$2, 2 mais 2 mais 2 é 6. Eu tenho R$6 e agora eu preciso de 35 centavos. O que eu vou fazer? Pegar as 3 moedas de 10 centavos e uma moeda de 5 centavos. 10 mais 10 mais 10, 20. 20 mais 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 5, 35. Então, eu tenho R$6,35. Então, o importante, o que o exercício quer? Que vocês circulem notas e as moedas, que no final tem que dar R$6,35. Então, eu tenho aqui um exemplo. Existem vários outros. Na letra C, pergunta: existem outras formas diferentes de obter a quantia de Aninha? Descreva pelo menos mais duas. Existem. Então, eu vou descrever mais duas. Mas existe mais do que essas outras duas que eu vou descrever? Existe. Sempre lembrando, o valor final tem que ser 6,35. Deu 6,35 descrevendo essas notas e moedas que eu tenho aqui? Tá ok. Então, eu posso pegar uma nota de 5. Eu vou descrevendo aqui e vou apontando no laser. Uma nota de 5 mais a moeda de R$1. 1 mais 5, R$6. Eu já tenho R$6. Agora eu preciso das moedas para inteirar 35 centavos. Ó. Eu vou pegar 2 moedas de 10, 10 mais 10, 20. E vou pegar 3 moedas de 5. 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 20, 35 centavos. Então, o que eu peguei? A nota de 5, a moeda de R$1, peguei 2 moedas de 10 e peguei as 3 moedas de 5 centavos. Uma outra maneira, eu posso pegar nota de R$5, as 2 moedas de 50 centavos, já deu R$6, e agora eu preciso de 35 centavos. Eu vou pegar uma moeda de 25 e uma moeda de 10. Então, eu citei aqui mais 2 maneiras. A de vocês não precisa estar desse jeito aqui, tá bom? Nem da letra B, que eu fiz retângulo vermelho no lugar do círculo, e nem da letra C. O importante tem que dar R$6,35. Na letra D, pergunta: como lemos este número? Não na forma de dinheiro, porque na forma de dinheiro nós lemos R$6,35. Mas na forma de número decimal. Lembra? O que a gente tem aqui? Ó? Temos a vírgula, nós vamos posicionar esse número aqui. Então, na parte inteira eu tenho 6 unidades, e aqui eu tenho 3 décimos e 5 centésimos. Como que a gente lê mesmo? No lugar da vírgula, eu vou falar a palavra inteiros,
E aqui eu vou ler o número 35 e vou falar a palavrinha no final, onde que é a última casa, a última ordem que tem algarismos aqui, que é os centésimos. Então, qual que é a resposta? 6 inteiros e 35 centésimos. Então, terminamos a 1, agora vamos para a questão 2. A questão 2 trazia um quadro com 6 números. Primeira coisa, para observar esses números aqui, nós podemos ver que os números são números decimais, temos o 36 aqui também. E agora vamos posicionar estes números na primeira coluna. Então temos aqui, ó, diferentemente do PET de vocês, apenas a cor é o mesmo quadro. Temos as colunas de número e aqui o quadro de posição, onde temos as centenas, as dezenas, as unidades, a vírgula que vai separar a parte inteira da parte decimal. Temos os décimos, os centésimos e os milésimos. Então, primeiramente, nós vamos colocar aqui na coluna do número esses 6 números aqui, ó. Era só escrever esses 6 números aqui. E depois posicione cada um dos seus algarismos corretamente no quadro posicional. Então, vamos pegar esses números aqui e colocar aqui, ó. 3,16, ó, a vírgula vem aqui, então vamos pôr vírgula em todos eles para saber aonde que a vírgula vai vir. Então, temos 3 unidades, 1 décimo e 6 centésimos. Lembrando que cada casinha dessa pode ter algarismos de 0 a 9. Por isso que o 16 não pode pôr 16 aqui nos décimos, porque o 16 é maior que 9, então vai ficar o 1 nos décimos e o 6 nos centésimos, beleza? É um algarismo só em cada casa. 987,027, como que vai ficar? 7 unidades, 8 dezenas, 9 centenas, 0 décimos, 2 centésimos e 7 milésimos. Vamos fazer assim para todos os outros. Tá feito aí a nossa preenchimento da tabela, beleza? Então tem que estar preenchido desse jeito. Como que a gente lê esses números? Então, ó, no lugar da vírgula, vamos falar a palavra inteiros e vamos terminar lendo o número da parte decimal e falando a palavrinha onde que está a última casa preenchida. Então, aqui temos 3 inteiros e 16 centésimos, 987 inteiros e 27 milésimos, 299 inteiros e 3 décimos. Quando a parte inteira é zero, não preciso ler ela, tá bom? Então, eu só vou falar a parte decimal. 58 centésimos. A mesma coisa quando eu não tenho nada na parte decimal. Eu não preciso falar a palavra inteiros. Então, eu vou falar só 36. Aqui eu tenho 47 inteiros e 40 centésimos. Então, preenchemos o quadro. O que ele pede para fazer na letra A? Qual número tem a maior parte inteira? Qual tem a menor parte inteira? Então, ele está perguntando a qual parte? Parte inteira. Temos a vírgula que separa a parte inteira da parte decimal. Então, nós vamos olhar a parte inteira. Então, esquece a parte decimal agora. Então, vamos analisar os números. Ó. 3, 987, 299, 0, 36 e 47. Qual que é o maior? 987, que se refere ao 987,027, ou 987 inteiros e 27 milésimos. Então, ele é o maior. E qual que tem a menor parte inteira? Ó, parte inteira, 0. Os 58 centésimos, beleza? Já na letra B, pergunta qual que tem a maior parte decimal e qual que tem a menor parte decimal. Então, se na letra A a gente analisou a parte inteira, agora nós vamos analisar a parte decimal. Aqui, ó, tem como se fosse uma pegadinha da matemática. A matemática, às vezes, prega peças na gente. Por quê? Diferentemente da parte inteira que a gente olhou ali, ó, aqui eu tenho 16, 27, 3, 58, 40, aqui eu tenho nada. Eu poderia analisar dessa forma, ó. 16 é menor que 27, 3 é menor que 16, menor que 27, só que tem um porém. Lembra da palavrinha final? Ó? Aqui eu tenho 16 centésimos, aqui eu tenho 27 milésimos, aqui eu tenho 3 décimos. Tá vendo que a unidade de medida está diferente? Para mim poder comparar qual que é o maior, qual que é o menor, eu preciso deixar eles na mesma unidade de medida. Ou todos eles vão ser décimos, ou todos têm que ser centésimos, ou todos têm que ser milésimos. E como que a gente analisa isso? Vou fazer uma analogia com vocês. Eu tenho 2 menininhos. Eu pergunto para vocês, qual deles é o maior? Só que vocês notem que esse da esquerda está no chão e esse da direita está sobre um caixote de madeira. Analisando visualmente, eu posso dizer que este que está em cima do caixote de madeira é maior. Ele está com uma altura maior, tá vendo?
Só que, na verdade, o que acontece? Ele está em cima de um caixote de madeira. Eles não estão, vamos dizer assim, no mesmo plano para mim poder comparar os dois. Para mim poder comparar os dois, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou pegar este daqui e colocar em cima do caixote de madeira junto com esse outro, ou eu tiro o caixote de madeira desse e ponho esse aqui no chão, que é o que eu vou fazer, ó. Tá vendo? Quem que é o maior, na verdade? É este daqui. Então, na matemática, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar o caixote de madeira destes números. Como que eu vou colocar todos eles na mesma unidade de medida? Quando eu falo na parte real, se eu falar 003, 03 e 3 não é a mesma coisa? O zero à esquerda não faz diferença. Então, na parte decimal, o zero à direita não faz diferença. Então, onde que eu tenho 16 centésimos, se eu acrescentar um zero aqui na casa dos milésimos, ó, é a mesma coisa. 16 centésimos é a mesma coisa que 160 milésimos. Ó. Vou transformar tudo em milésimos. Aqui eu já tenho 27 milésimos. Aqui eu tenho 3 décimos. Então, vou acrescentar um zero aqui e vou acrescentar um zero aqui. O que isso significa? Que 3 décimos é a mesma coisa que 30 centésimos, que é a mesma coisa que 300 milésimos. Aqui eu tenho 58 centésimos, vou acrescentar um zero, 580 milésimos. Tá vendo 36 que não tem nada na parte decimal? Então, é tudo zero. Ó. Por isso que eu falei que quando tem a parte decimal tudo zero, ele não precisa aparecer a vírgula aqui. E aqui eu tenho 40, vou acrescentar um zero, 400 milésimos. Tá vendo que eu tenho ó, 160 milésimos, 27 milésimos, 300 milésimos, 580 milésimos. Aqui eu não tenho nada. E aqui eu tenho 400 milésimos. Tudo está na casa dos milésimos. Lembra que aqui eu tinha 16 e aqui eu tinha 27, que o 16 pode parecer menor que o 27, só que aqui na verdade não é 16, é 160 milésimos. Aqui é 27 milésimos. Note que o 16, entre aspas, do 3,16 é o maior que o 0,27, ok? Então, qual que tem a maior parte decimal? Agora é só analisar, ó, 160 milésimos, 27 milésimos, 300 milésimos, 580 milésimos, 0 milésimo e 400 milésimos. Qual que é o maior? 580, que é referente ao 58 centésimos, o 0,58. Então, ele tem a maior parte decimal. E qual que tem a menor? É o que tem zero, ó, não tem nada na parte decimal, é o 36. Então, puxei o quadro aqui para cima para respondermos a letra C. Quais destes números possuem algum valor na casa dos milésimos? Então, cadê a casa dos milésimos? Essas daqui. Quando fala de algum valor, o zero, como valor posicional, ele não tem valor nenhum. Então, vamos olhar qual número que tem algum algarismo diferente de zero na casa dos milésimos. Ó. O único é esse 7 que aparece aqui, ó, que é referente ao 987 inteiros e 27 milésimos. Então, ele é o único número que possui algum valor na casa dos milésimos. E na letra D, quais destes números possuem algum valor na casa dos centésimos? Então, temos a casa dos centésimos aqui. Quais números diferentes de zero que nós temos? Temos o 6 do 3,16, o 2 do 987,027 e o 8 do 0,58. Então, são esses três números que possuem algum valor na casa dos centésimos. A questão 3 nos pede para ordenarmos os números abaixo na ordem crescente e depois os posicionar corretamente na reta numérica. Então, o que é primeiramente, o que é a ordem crescente? É do menor para o maior. Então, nós temos que organizar esses números aí, ó, do menor para o maior. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós temos que analisar a parte inteira desses números e depois analisar a parte decimal. Então, vamos ver qual que é a parte inteira de cada um desses números, ó. 0, 3, 1, 1, 2, 4, 0, 2, 3, 4, 0 e 0. Então, analisamos a parte inteira dele, o que acontece? A parte inteira é como se fôssemos para analisarmos quais são os números menores e quais são os números maiores. Então, eu sei que o número que tem parte inteira 0 é menor que um que tem parte inteira 1. O que tem parte inteira 2 é menor do que aqueles que têm parte inteira 3, que tem parte inteira 4. Então, dessa maneira, eu vou pegar primeiramente qual que é o menor? É o que tem parte inteira 0. Então, vou pegar todos os que têm parte inteira 0. Vamos pensar assim agora. Eles empataram. O menor, que é o primeiro número aqui ó, na parte inteira, é 0. Aí o que eu vou olhar? Eu vou olhar o número que está na parte decimal da primeira ordem, que é os décimos. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 6. Qual que é o menor? 2. Então, o primeiro, 0,2. E uma dica que eu dou, sempre que for para ordenar números, tem uma lista para vocês colocarem ordem decrescente, por aí vai, para vocês irem riscando aqueles que vocês já usaram. Então, já peguei o 0,2, pintei ele. Não vou usar ele mais, já sei que já usei. Depois vem qual? Depois, ó,
8, 9 e 6. Depois vem o 0,6, depois o 0,88, depois o 0,95. Peguei todos que tem parte inteira 0. Agora eu vou pegar os que tem parte inteira 1, que é 1,6 e 1,55. Depois eu vou olhar o quê? A casa dos décimos. Ó. Aqui é 6, aqui é 5. Então, qual que é o menor? O 5. Então, primeiro 1,55 e depois 1,6. Agora eu vou pegar os números que tem parte inteira 2. 2,2 e 2,5. Primeiro critério empatou, que é a parte inteira. Agora a parte decimal. Ó. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 5. 2 décimos, 5 décimos. Qual que é menor? 2,2, depois o 2,5. Agora eu vou pegar os números que tem parte inteira 3, é o 3,2 e o 3,99. Nos décimos, ó, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 9, então o menor é 3,2 e depois o 3,99. E por último, os números que tem parte inteira 4, aqui eu tenho 1 décimo, aqui eu tenho 3 décimos, então o menor deles é o 4,1 e depois o 4,3. Então aqui eu tenho a ordem crescente desses números, ó, daqui e depois aqui. E agora eu vou posicionar esses números nessa reta numérica. Mas antes, o que eu posso analisar? Que os números 0 na parte inteira, separar os números que tem 1 na parte inteira, os que tem 2 na parte inteira, os que tem 3 daqueles que tem 4. Por quê? Entre 0 e 1, eu vou colocar qual? Os números em roxo aqui, ó, que são os que tem parte inteira 0. Entre 1 e 2. Esses números que têm parte inteira 1, entre 2 e 3 são os números que têm parte inteira 2, entre 3 e 4 os números que têm parte inteira 3, e acima de 4 os números que têm parte inteira 4. Temos que lembrar também que uma unidade é igual a 10 décimos, um décimo é igual a 10 centésimos e por aí vai. Por quê? Entre 0 e 1, o que significa isso aqui? Ó? Uma unidade. Então esse pedacinho, ó, cada pedacinho desse que eu deixei colorido aqui, eu tenho uma unidade. Eu não falei que dentro de cada uma unidade eu tenho 10 décimos? Então, ó, nesse espaço aqui eu tenho 10 décimos. E quantos espacinhos eu tenho entre eles? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 10 décimos no total e eu tenho 5 espacinhos, 10 dividido por 5 é 2. Então, cada espacinho desse aqui, ó, é 2 décimos. Então, eu sei que aqui, ó, é 0, então aqui é 0,2. Aí aqui eu vou somar mais 2 décimos, aqui vai ficar com 0,4, aqui 0,6, aqui 0,8, aqui 1. Como vocês podem fazer uma analogia? Pega uma régua. A régua é em centímetros. Veja que entre um centímetro e outro vai ter 10 risquinhos menores, que são os milímetros. Então, são os submúltiplos. Então, da mesma forma que eu preenchi esse pedaço aqui, eu posso preencher a minha régua, a minha reta numérica inteira. Ó. 1, depois 1,2, 1,4, 1,6 e por aí vai. Por quê? Na hora que eu for colocar esses números lá, vai ficar mais fácil. Ó, o 0,2. Então, eu vou tirar essa parte colorida aqui para vocês entenderem, porque eu vou pintar esses números de colorido aqui para ficar bem mais intuitivo. Então, 0,2 de roxo, ó, eu vou colocar aonde? Aqui, ó, 0,2. O 0,6 de azul, vou colocar aqui, ó, 0,6. E o 0,88. A mesma coisa que eu tenho aqui, ó, 0,8, é a mesma coisa que 0,80. Lembra que se eu acrescentar um zero aqui, vai ficar 0,80, e 88 é maior que 0,80. Então, ele vai ficar por aqui, ó, um pouquinho depois desse risquinho. Então, em verde, 0,88, e depois, um pouquinho depois, antes de chegar no 1, nós temos o 0,95 de vermelho. Agora, entre 1 e o 2, nós vamos ter os números de parte inteira 1, 1,55. Eu tenho 1,4, aqui eu tenho 1,6. É a mesma coisa que 1,40, 1,60. Então, bem aqui no meio, eu tenho 1,5, que é 1,50. Então, um pouquinho depois aqui do meio, eu vou ter o 1,55 em amarelo. O 1,6 de azul, ó, tá onde? Está aqui nesse risquinho, 1,6. Aí aqui eu tenho 2,2, que eu vou pintar de rosa, aqui. 2,5. Eu tenho 2,4, eu tenho 2,6. O 2,5 está bem aqui no meio, ó. Então, eu vou pintar de verde, ó, 2,5, de verde aqui. O 3,2 eu vou pintar de marrom, bem aqui. 3,99 está bem próximo do 4, ó, mas ele não chegou no 4 ainda. Então, 3,99 em amarelo vai estar por aqui. Aí eu tenho 4,1 e 4,3. Eu tenho 4, é a mesma coisa que 4,0. Então, bem no meio aqui eu vou ter o 4,1, que eu vou pintar de azul. E por último, 4,3, que está entre o 4,2 e o 4,4, que eu vou pintar de preto. Com isso eu terminei a correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem, não deixe acumular dúvidas. É de extrema importância vocês tirarem essas dúvidas agora no começo, tá bom? Então eu estou à disposição de vocês nas nossas aulas de matemática, lá no grupo do WhatsApp e também no aplicativo Conexão Escola, beleza? Então até a próxima, tchau, tchau!